Salve, salve galera do canal Sons Periféricos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito prazer, eu sou de Oliveira e hoje a gente vai falar sobre publicação e divulgação de podcast, beleza? Através da plataforma Anchor, a gente vai postar o nosso podcast, vai divulgar, distribuir aí pro Spotify, beleza? Eu vou estar passando para vocês um tutorial, um passo a passo de como mexer na plataforma Anchor e assim tá distribuindo o nosso conteúdo, o nosso podcast diretamente pro Spotify, beleza? Então, se você chegou aqui nesse vídeo hoje e não sabe como divulgar a sua música, como distribuir na plataforma digital, mais precisamente no Spotify, hoje você vai sair daqui sabendo, certo? Que esse conteúdo seja válido para você, possa te ajudar. Se você ficar com alguma dúvida até o final do vídeo, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo serviu para você, te ajudou, deixa um like, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. De antemão, já quero agradecer aos Sons Periféricos pelo convite, pela oportunidade de ministrar essa oficina, certo? E é isso, tamo junto, eu vou tentar ser o mais prático possível. Eu vou gravar a tela aqui do computador e tá fazendo passo a passo o tutorial com vocês, beleza? Tamo junto, um forte abraço, espero voltar mais vezes aí com outros assuntos, outros conteúdos, e é isso, bora pra aula e tamo junto. Fala pessoal, então vamos dar início então à nossa oficina, certo? De publicação e distribuição de podcast. Eu queria fazer uma breve introdução aqui, certo? Falando aqui sobre podcast. Atualmente o podcast é uma das alternativas de mídia, né? Que está em maior ascensão. A gente pode perceber isso e pode comparar o podcast pela sua semelhança como uma rádio, nada mais é do que uma rádio da internet, né? A gente tinha os rádios clássicos de antigamente, né, que falavam sobre tudo, programas de rádio e tudo mais. O podcast nada mais é do que um rádio atual, certo? Que tem pautas, debates, discussões, conversas gravado em forma de áudio, né? Só que é um nicho direcionado, né? É um conteúdo direcionado a um certo público, né? Em formato de áudio. Pode ser conversas com convidados em formato de entrevista, algumas discussões relacionadas a futebol, a corrida, alguns debates políticos. Pode ser um lugar onde se veicula notícias, né? Se debate sobre notícias, né? Enfim, sobre diversos temas, pautas. O podcast é isso, né? É uma mídia que a gente pode se dizer que é nova, né? Em meados de 2004 foi lançado o primeiro podcast. E dessas mídias atuais é a que mais cresce, né? Que está em ascensão aí. É uma mídia que é fácil e prática para se consumir através dos streamings, né? Basta você ter um smartphone, um tablet, que você pode ter acesso a qualquer podcast, né? É um conteúdo que é leve em questão de redes móveis, por exemplo, que não esteja se usando um Wi-Fi e esteja logado nas redes móveis. É um conteúdo, é uma mídia que não vai, como as mídias de vídeo, né? YouTube, Vimeo e tudo mais, elas consomem mais os seus dados móveis, né? Da sua rede. No caso, o podcast não. Consome poucos dados móveis, né? Facilitando assim ainda mais o consumo. As pessoas preferem que, no caso, que utilizem menos dados, maior é o consumo, certo? É uma comunicação, como eu disse, direcionada, né, aos assuntos de interesse, não são, no caso, pautas aleatórias. Quem, no caso, ouve um podcast procura sobre assuntos direcionados, né? E existem milhares de assuntos sobre o podcast, falando sobre moda, TV, artes, culinária. Nossa, são diversos assuntos, certo? Deixa eu ver aqui. Uma coisa também que é interessante falar é que o podcast, na questão do consumo de ouvir, as pessoas podem consumir em diversos locais, né? Dirigindo, tomando banho,
nadando, se você tiver um fone, algum celular, um aparelho que funciona debaixo d'água. Então, assim, o podcast é uma mídia que é consumida a todos os momentos, né? Fazendo diversas coisas. Tem gente que lê livro e ao mesmo tempo ouve podcast, né? Então, tem gente que toma banho, que corre, que dirige, faz diversas coisas consumindo o podcast. E é isso, então vamos falar diretamente do nosso assunto, que é a distribuição digital, né? O podcast, no caso, ele tem algumas agregadoras, né? No caso aqui a gente vai aprender o passo a passo através da plataforma Anchor a enviar diretamente para o Spotify, certo? Mas existem também outras agregadoras, como o Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, Castbox, Spreaker, existem diversas, né? Hoje a gente vai focar mais na distribuição no Spotify. E existe também a questão de outro formato de podcast, né? Que é o podcast com vídeo, chamado também de videocast. Que no caso, em disparada, o YouTube é a plataforma que tem mais, né? Mais podcasts. Virou uma febre da situação que a gente passou no caso da pandemia para cá, foi onde proliferou, onde cresceu a questão das lives e podcasts muito, né? Cresceu muito e pesquisas, estudos dizem que só tende a crescer ainda mais esse mercado, esse nicho. Então a gente pode reparar muitas oportunidades nisso, né? Quem estiver entrando agora nesse mercado for novo, nisso é um mercado que está em ascensão, né? É a mídia podcast. Então, no caso, existem também outras plataformas que tem podcast com vídeo, que nem a Rumble, Vimeo e outras, mas em disparada o YouTube é o maior, né? Um podcast e tudo mais, a gente faça do zero, não só ter o podcast já pronto, editado, gravado, mixado certinho, mas a Anchor, ela disponibiliza, é uma plataforma completa, certo? Que é do Spotify, ela disponibiliza, ela te dá a opção, no caso de você gravar do zero, tá? Vamos lá então, aqui no Google você vai pesquisar, né? Pode ser no Google ou na plataforma de busca que você preferir. A maioria das pessoas usa o Google, claro, né? É o maior do mundo. E aqui a gente vai entrar no site da Anchor, tá? Anchor.fm. Entrando aqui no site da Anchor, essa daqui é o layout, né? É a página central. Aqui, ó, do lado superior esquerdo a gente tem o logo, né? Anchor do Spotify. Spotify comprou aí recentemente a Anchor. É uma plataforma destinada para podcasters, né? Diretamente para podcast. Não é direcionada à música, né? E sim para podcast, para facilitar, para a gente poder perceber como o podcast em si tá, é uma mídia que está tanto em ascensão, né? A plataforma Spotify lançou uma subplataforma que é a Anchor, direcionada apenas para podcast, beleza? Então aqui a gente tem a página central, né? Diga o que quiser com a Anchor. Crie, distribua e monetize seu podcast sem gastar nada, certo? No caso, você não paga nessa plataforma, ela é totalmente gratuita, tá? Mas pesquisando, você pode verificar aí depois que tem a questão da monetização, né? Quando o seu podcast ele ganha rentabilidade, ele ganha visualizações, né? Isso gera uma monetização. Dessa monetização, que é os royalties, né? A Anchor, ela fica com 30% disso. Tudo bem? Mas aí é um outro assunto para canais de Spotify que já estão grandes, que estão gerando, né, uma rentabilidade aí, uma monetização. Beleza? Mas pesquisando aí, a Anchor ela é gratuita para você subir, né, para você fazer os uploads, porém ela pega aí 30% da sua monetização. Certo? Aí aqui tem algumas imagens, né, ó, mostrando o pessoal gravando o podcast. Aqui mostra uma moça aqui com o LED dela gravando o vídeo. Aqui um moço com o microfone
parece muito aqui do jeito que eu tô agora. Eu tô aqui gravando com o microfone, que eu tô pelo computador, né? Eu só não tô com fone, mas eu tô aqui nesse mesmo desenho aqui. Ela mostra como que você pode utilizar a Anchor tanto pelo computador, né, pelo PC, como pelo seu celular, pelo seu smartphone, né? Aproveitando já isso, é legal também vocês têm informação que essa plataforma da Anchor, você pode, se você usa iPhone, no caso iOS, né? Você pode estar baixando o aplicativo da Anchor lá no iOS, que é a loja da Apple, né? Loja de aplicativos da Apple. E se você usa Android, você pode estar acessando o Google Play e procurando lá a Anchor, certo? Se você quer gravar um podcast diretamente do seu celular, do seu dispositivo móvel, né? Seu smartphone, a Anchor disponibiliza você para você criar o seu podcast com o seu gravador de voz mesmo, ou com um fone de ouvido que você queira colocar no seu dispositivo. Você consegue gravar, editar, né? E fazer seu podcast só pelo seu smartphone, né? Na plataforma ela já facilita isso. E pelo computador também a gente vai ver aqui. Eu vou mostrar para vocês em seguida. Beleza? Então aqui, ó, ferramentas de upload, gravação e edição integradas, como eu estava explicando para vocês agora, para facilitar a criação e a publicação de episódios. Então, com a Anchor é realmente muito fácil de você criar seu podcast, né? Tem vários recursos de criação aqui, ó. Aqui ela mostra aqui, ó, um pouco, né? Assinatura de podcast, ganha dinheiro com podcasts, ferramenta para ajudar no seu desempenho. Ela passa estatísticas, passa dados, né? Ó. A Anchor é bem completa mesmo. Ó, ferramentas de criação. Ela disponibiliza aqui as ferramentas para você gravar na hora, com o formato que você preferir. Você pode fazer o upload direto do seu computador, se você já tiver um podcast gravado, né? Se você já tiver uma capa pro seu podcast, você já pode, direto do seu computador, você faz o upload. Se você não tiver nada preparado, você faz direto do aplicativo na hora. Então, o upload a gravação e o upload é bem flexível, né? Ó, tem a introdução, transição, tem diversas coisas aqui, vai da sua criatividade para você estar criando, né? Ó. Como você pode ver aí a imagem, ó, você pode entrar no site da Anchor aí e explorar isso daí, tá? Ó, distribua seu podcast para os principais apps de áudio, incluindo o Spotify, com apenas um clique. E hospede o conteúdo ilimitado sem gastar nada e por quanto tempo quiser. Aqui a gente vai falar hoje diretamente de como integrar o nosso podcast no Spotify, tudo bem? E vamos lá, então. Vamos dar início ao passo a passo, tá? Como eu falei aqui, ó, estatísticas e insights avançados. A Anchor, ela disponibiliza tudo para vocês, ó, até dicas, histórias de criadores, para você pegar como exemplo, se inspirar. Você pode utilizar em qualquer lugar do mundo, basta você ter internet e o seu dispositivo, né? Computador ou smartphone. Então vamos lá. Se você já tem um podcast e quiser mudar tudo para Anchor, também tem essa opção, certo? Se você vem aqui, ó, segue os passos e aí você consegue portabilizar todos os seus podcasts para Anchor. Então vamos lá, comece agora. Aqui a gente vai, de início, se você não tem uma conta na Anchor, a gente vai criar aqui, beleza? Então aqui é muito fácil, padrão, tá? Quando você vai criar um e-mail, qualquer conta em qualquer plataforma, eles pedem seu nome completo, você vai colocar seu nome completo aqui nesse campo, tá bom? Eu já tenho o cadastro aqui, então é só seguir esses passos, nome completo, e-mail, escolhe uma senha, data de nascimento, ativa o CAPTCHA aqui, ó, não sou robô, inscreva-se. Você vai se inscrever, vai receber no seu e-mail uma confirmação de cadastro, vai entrar no seu e-mail, clicar no link e confirmar seu cadastro. Tudo bem? A partir daí é sem segredo. Beleza? Até aí é sem segredo. Vamos lá. Como eu já tenho um login, eu vou vir aqui, ó, em fazer login. Aqui você tem as opções, tá, de fazer login. Você pode fazer o login diretamente pelo seu canal, o seu perfil do Facebook, pela sua conta Google, pelo Twitter ou pela Apple Logo.
beleza? Eu aqui criei a minha conta mesmo, fiz um login, criei um login, tá ok? Então eu vou fazer login. Você fez o login, página nova da Anchor, vai aparecer assim para você, tá? Ó, dessa forma. Olá, bem-vindo a Anchor. A primeira coisa que você vai fazer é configurar o seu podcast, tá? Então você vai vir aqui em preferências, atualizar informações. Aqui eu já pré-configurei, tá? Mas a gente vai fazer aqui de novo. Nome do podcast. Aqui é o nome do seu podcast. Você vai escolher qual é o nicho, sobre o que você vai falar. Se você vai fazer o seu podcast sozinho, se você vai fazer com convidados, qual é a pauta, o assunto do seu podcast. Então, a gente vai fazer um aqui de exemplo, tá? Eu vou colocar como se fosse um podcast voltado para o canal. Tudo bem? Então, vou colocar aqui podcast sons periféricos. Descrição do podcast. Aqui a gente vai falar para as pessoas qual que é o assunto do nosso podcast, né? É, isso daqui você pode alterar se você quiser um dia mudar o nicho do seu podcast, né? Começou e tal, mudou de ideia, acho que eu vou levar meu podcast mais para esse lado, falar desse assunto. Aí você tem que falar qual é o assunto do seu podcast. No caso, eu vou colocar aqui como exemplo também. Tudo bem? Podcast, sons periféricos. Vamos supor que o nosso podcast seja sobre entrevista com artistas voltados à música urbana periférica. Então, vou colocar aqui duas vezes, por exemplo, tá? 2 vezes por semana, episódios inéditos com convidados, com artistas convidados do segmento de música urbana periférica. Confira já, tá? É um exemplo só, aí você vai ver aí o que encaixa melhor, o que é melhor aí para a linguagem do seu podcast. Beleza? Essa daqui é a arte da capa do seu podcast, a arte da capa central, tá? É a principal, no caso não é de um episódio, e sim do seu podcast em si. Beleza? Aqui, ó, você tem a opção que o Anchor te passa você vem aqui atualizar uma capa, você pode procurar uma foto, aqui ele tem um diretório de diversas imagens, você coloca aqui música, por exemplo, vai aparecer aqui algumas imagens relacionadas à música, tá? E você escolhe aqui qualquer uma que você quiser, que tenha a ver com o seu podcast, tá ok? Outra opção, upload de imagem. Se você já tem uma arte já feita, essa é a arte do meu podcast, com o nome do seu podcast, com a marca, né? Com a sua marca, você vem aqui no seu diretório do seu computador e procura a sua arte, tá? Essa arte é do tamanho 3000 por 3000, é a dimensão dela, tá? A dimensão padrão para podcast. Ou você pode deixar no aleatório a Anchor procurar uma para você, uma imagem para você, tá? Escolha uma para mim, ela vai pegar uma imagem aleatória que tem no diretório dela, da Anchor, né, da plataforma, e aí ela vai colocar aqui para você. Aí você escolhe a melhor, tá? Então, no caso, eu vou escolher aqui uma como exemplo, aleatória mesmo. Ela vai ler aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó, pronto. Apareceu esse smartphone da Apple. Colocou em aplicar. Aqui ela dá a opção, se você quiser personalizar, né, essa capa, você escolhe aqui qual que é o tipo de texto que você a fonte que você quer do texto, certo? Aqui você adiciona o texto, ó, aqui você escolhe se você quer aplicar texto ou não, ó. Podcast sons periféricos, tá vendo? Ó? O texto que você escreveu lá em cima no topo vai aparecer aqui, ó. Mostrar logotipo da Anchor na arte de capa, se você quiser, aqui, ó, que apareça, tá, ó. Aonde você quer que apareça o nome do seu podcast na capa? Em cima? No centro? Embaixo? Qual a cor que você quer? Cinza?
preto, você pode aqui alterar, ó, entendeu? Dá uma liberdade total para você alterar, fazer a capa que você quer. Aqui é bem fácil, tá? Então vamos supor que eu quero aqui no centro a minha fonte. Eu vou escolher uma aqui, ó. Bangers, vou escolher essa fonte aqui. Tá? Quero no caso aqui, ó, o logotipo da Anchor. Vou colocar aqui cor branca. Podcasts, sons periféricos. Beleza? Atualizou, fez do jeito que você queria a sua capa. Aplicou. Até aqui, beleza, né? Aí aqui, ó, detalhes do podcast. Você vai colocar aqui, ó, categoria do seu podcast. Você vai escolher sobre o que você vai falar, qual que é o seu assunto principal, sobre o que se remete o seu podcast, né? Aí tem aqui, ó, diversos temas, artes, livros, designer, moda, beleza, alimentação, área de negócios, carreira, empreendedorismo. Se é um podcast de comédia, né? Talk show, stand-up, educação. Aqui a gente vai colocar. Vamos ver um aqui. Música. Vamos ver se tem alguma coisa aqui relacionada a música. Crítica musical, história, entrevistas sobre música. Ó. Esse exemplo de podcast aqui, ó, entrevista sobre música. Conteúdo. Se o nosso conteúdo que a gente está fazendo o upload, a nossa conversa, nosso podcast, nossa entrevista, nosso debate, tiver palavras, né, que seja explícita, que não sirva para criança e tudo mais, a gente vê aqui como que a gente gravou esse podcast, né? Se for explícito, a gente coloca explícito. Se for livre, que criança pode ouvir, né? A gente coloca livre, beleza? Mostrar o logotipo da Anchor na capa, a gente já viu aqui em cima também. Mostrar o botão, mensagem de voz, né? Isso daqui não interessa pra gente agora. Sobre você, nome de exibição. Aqui a gente coloca o nome da conta, né? Que a gente já configurou. Podcast Sons Periféricos. O e-mail principal, no caso tá o meu aqui como exemplo, né? Mas aí a gente pode colocar como se fosse Sons Periféricos, né? O e-mail. Se tem um site principal, a gente pode colocar o site aqui, ó. www.sonsperiféricos, como exemplo, tá? .com.br. Beleza? A URL personalizada, a gente pode escolher aqui, ó. No caso, a gente colocou aqui, Sons Periféricos BR. Se alguém for achar o nosso perfil na Anchor no Spotify, vai estar anchor.fm barra Sons Periféricos BR. É um endereço de e-mail, de site personalizado. Beleza? Aqui a gente pode colocar algumas conexões, ó. Se tiver página do Twitter, integra aqui também. Página no Instagram, canal no YouTube, página no Facebook, certo? E é isso. Configurou tudo aqui? Salvar. Opa, às vezes dá alguns errinhos, mas é normal. Suponhamos que aqui, ó, salvou, beleza? Então salvou, a gente vai partir para o nosso primeiro episódio. Tá tudo configurado, então as configurações principais do podcast, do canal do podcast. Então a gente vai começar a ver aqui sobre episódio agora, beleza? Vamos lá. Então aqui em cima, ó, novo episódio. A Anchor dá duas opções pra gente. Se a gente já tiver um áudio, um episódio já pronto no nosso diretório no computador, a gente vem aqui, procura nosso áudio, que já está editado, mixado, tudo certinho, montado do jeito que a gente quer, certo? Dá 2 cliques aqui, a Anchor logo vai fazer o upload, né? E aí você vai poder escolher a capa que você quer do episódio, colocar o nome e tudo mais. A gente vai vir aqui do zero, ó. Crie um episódio. Grave, edite e melhore o áudio. Vamos lá. Beleza, entramos aqui nessa página então. Suponhamos que a gente vai começar aqui agora a gravar o nosso podcast, que a gente ainda não tem preparado, gravado. Então a gente tem essa primeira opção aqui, ó, em vermelho. Gravar, beleza? Se a gente tá num smartphone, num tablet, a gente vai lá baixar o aplicativo,
certo? Na loja de aplicativos. Se for no celular, a gente vai começar a gravação aqui, certo? É só usar ou um fone de ouvido ou a própria entrada de microfone do seu aparelho. Como no meu caso, eu tô aqui pelo computador, então eu tenho aqui plugado um microfone, meu notebook, e no meu caso eu tenho uma placa de áudio externa. Você pode usar muito bem o seu notebook, algum fone de ouvido que tenha microfone ou um microfone em si e a placa de áudio mesmo do seu PC, tá bom? No caso, a questão de ter uma placa de áudio externa é mais por qualidade mesmo, né? Você tem uma placa de áudio externa, você pode configurar aqui, ó. Aqui tem a questão da entrada, ó. Você configura. A minha já está aqui configurada no padrão, que é do meu microfone. Então vamos supor que eu vou começar aqui meu podcast agora, beleza? Então aqui a gente está dando início no podcast Sons Periféricos. Hoje a gente está fazendo aqui um um áudio de teste, né? E aí a gente vai então supor que esse áudio seja o nosso programa de podcast completo, né? Que tá com o entrevistado aqui, o entrevistador, e aí a gente está conversando, pegando todos os conteúdos, dando risada, entendeu? Enfim, temos aqui então, ó, terminou o podcast, né? Tem aqui, ó, esse aviso aqui embaixo. Quando a gravação é direto da web sem ser no aplicativo, é de até 30 minutos. 30 minutos é um conteúdo bom até, né? Mas geralmente os podcasts aí levam 1 hora. Depende muito, na verdade, não é? Geralmente, depende do nicho, do que tá falando, né? Tem podcast de diversas durações, beleza? Se você quiser gravar por mais algum tempo, tem que baixar o app no computador ou então no smartphone, né? No dispositivo móvel. Beleza? Vou parar aqui a gravação então. Esse áudio daqui de baixo, ó, é um áudio que eu já tinha feito um teste mais cedo. É até bom que eu posso mostrar aqui para vocês. Você gravou um áudio aqui no caso, de uma fala sua, certo? E aí deu errado, você não quer, não gostou dessa fala, tá errado, você pode vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos, excluir permanentemente. Beleza? Temos aqui essas opções, então, ó. O nosso áudio tá aqui, beleza? Nosso áudio que a gente acabou de gravar, ele tá aqui, ó. Vamos supor que ele seja o nosso podcast completo. Então aqui a gente tá dando início. Vou pausar aqui, ó, sons, mostrando para vocês o áudio que foi gravado, né? E aqui a gente tem essa opção, adicionar música de fundo. O que é isso? A Anchor, ela disponibiliza para vocês, no podcast tem aquelas músicas, né, de fundinho, aquelas trilhas sonoras. Aqui dependendo se você está falando alguma coisa mais calma, tem aqui, ó, sons mais calmos, né, ó, que vai de fundo, né? Sons mais calmos que vai de fundo, som mais alegre, se você está falando alguma mensagem alegre, passando alguma conversa que tem a ver com alegria, né? E você vê o que melhor se encaixa. A Anchor, ela já é inteligente e completa a ponto de você inserir esse áudio e enquanto tá falando a voz, tá sendo falado, né? E você coloca essa voz de fundo, essa música de fundo, automaticamente a Anchor ela já equaliza o volume. Quando para a voz, a música toma a linha de frente. Quando está sendo falado alguma coisa, o som complementar vai para trás. Isso daí é muito legal, certo? Então você pode adicionar aqui, ó. Feito isso, você quer adicionar então esse áudio pro episódio, você vem aqui no mais, ó. Beleza? Então passou para cá, ó. Se você quiser gravar alguma outra coisa ou importar do seu computador, ó, aqui é a biblioteca. Se tivesse algum áudio que eu tivesse enviado anteriormente, que nem aquele que eu excluí, poderia estar disponível aqui para mim poder incluir também. Se eu quiser colocar alguma música do Spotify, eu posso, no caso, logar aqui, ó, e entrar no Spotify e vincular a música no meu podcast. Tudo bem? No caso, vamos supor que esse daqui então seja o meu podcast. Pronto, terminei, já está editado, coloquei o que eu queria, né? Coloquei música de fundo, tudo mais. E aí eu venho aqui salvar episódio.
Aí aqui, pessoal, então a gente vai ter a configuração do episódio, beleza? A gente configurou o podcast por completo, né? A imagem do podcast, configuração geral aqui é do episódio em si, tudo bem? Então vamos aqui para alguns exemplos. Ó, opções do episódio, eu tô aqui com o meu áudio aqui, ó, do episódio, beleza? Ó, excluir, editar o áudio, posso editar de novo se eu quiser. Título do episódio. Vamos colocar aqui um exemplo, entrevista com de Oliveira. Certo? Título do episódio. A gente pode. É sempre interessante no podcast trabalhar no caso, temporada, número de episódio, ter essa organização, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, asterisco 1, entrevista com o de Oliveira, descrição do episódio. Hoje conheceremos o artista de Oliveira, oriundo da Zona Leste de São Paulo. Aqui você pode colocar, né, de acordo com o seu podcast, se for uma entrevista com algum artista, fala um pouco sobre ele, coloca um release, né, para o pessoal que for ler já saber do que se trata, fala um pouco sobre o assunto, né? Enfim, aí você vai colocar a descrição do seu episódio, sobre o que fala, sobre qual tema vai abordar, qual vai ser o assunto, beleza? A Anchor disponibiliza aqui também uma opção de você escolher quando esse episódio vai para o ar, beleza? Se você já gravou ele e quer colocar, publicar no ato ele, né? Lembrando que o lançamento nunca é na hora. Mesmo pro Spotify, através da Anchor, demora algumas horas e até pode demorar dias, beleza? Então, no caso, você coloca para publicar, mas sempre tem um período. Demora, na verdade, eu acho que são algumas horas em relação ao Spotify, mas as outras plataformas, elas são colocadas de maneira manual, tá? A Anchor ela distribui automaticamente para o Spotify e aí você precisa de um feed RSS, no caso é um recurso de distribuição de conteúdo, né? Isso daí fica para um outro conteúdo, uma outra aula que é um pouco, no caso, mais complicado, né? Da gente estar precisaria de um outro tempo, de um outro período para a gente poder estar falando mais sobre, mas aqui no caso, a Anchor e o Spotify, você consegue escolher aqui quando que você quer publicar. Se você colocar no outro dia, sem problema nenhum, ela já vai, no caso, obedecer aqui. Vamos supor que a gente vai querer para amanhã, no dia 17, às 17, 18 horas, pronto. 17, 18 horas. A gente confirma aqui, certo? A data, o horário, data de publicação. Se você quiser colocar, isso daqui é só no Spotify, tá? Que vai estar disponível. Enquetes, caixa de perguntas, conforme for acontecer no podcast, você também consegue adicionar. E aqui tá a questão da personalização do episódio, beleza? Aqui vai estar a sua arte do podcast e automaticamente é a arte também do episódio, mas você pode também ter a opção aqui, ó, de enviar uma nova arte, justamente para esse episódio. Então você tem a arte principal, né, do seu podcast, e também cada episódio pode ter uma arte diferente, beleza? Número da temporada, você coloca aqui 1, número do episódio 1. Isso daí é uma questão organizacional do seu podcast, beleza? Se for outra temporada, outro episódio, o tipo de episódio, se vai ser completo, se vai ter só um bônus ou um trailer. No caso aqui a gente vai colocar como completo. Se o conteúdo desse episódio, mesma coisa, é explícito ou limpo, a gente vai escolher aqui, beleza? Vou colocar aqui, agendar episódio. Feito, colocado agendar episódio, tem aqui a opção de, no caso, aumentar o seu público, né? Você pode logar aqui juntamente o seu Facebook, seu Twitter, copiar esse link do seu episódio e compartilhar com o máximo de pessoas que você quiser, para as pessoas já entrar lá e poder estar ouvindo, acompanhando, né? Aí aqui, ó, então o primeiro episódio, no caso ele tá pronto,
asterisco entrevista com o de Oliveira, aqui vai aparecer a descrição, né, ó. Hoje conheceremos o artista Dani de Oliveira, oriundo da Zona Leste de São Paulo, e aí você quiser coloca mais coisas, certo? Aqui, ó, conforme o seu episódio tiver estatísticas, for ouvido, né, começar um número de pessoas, de público, você conseguir formar público, conseguir bastante número de reproduções, vai aparecer tudo aqui, ó. A Anchor já dá as estatísticas para você de como que está sendo, como que está acontecendo, né? Os ouvintes, números, quantos plays tiveram e tudo mais, já vai aparecer aqui, ó. O desempenho do episódio ainda está aparecendo como dados insuficientes, que a gente colocou para postar quase agora, né? E conforme vai passando o tempo, isso daqui vai mudando, né? O gráfico vai subindo, tudo mais. Aí aqui você tem um resumo do seu podcast, ó. Aqui está o áudio, certo? Se você quiser, você pode baixar esse arquivo de áudio para o seu diretório do computador, né? Se você só fez o upload aqui, gravou direto da Anchor, que nem foi o caso que a gente fez, e você não tem salvo esse episódio, você pode salvar ele diretamente no seu dispositivo, certo? Tanto no seu smartphone, se você estiver gravando pelo smartphone, celular, ou pelo seu computador, certo? Como eu tinha dito para vocês um pouco antes, aqui tem a questão também, que está escrito aqui, dinheiro é a monetização, certo? Em alguns países ainda não está disponível a questão dos recursos de monetização, que no caso é aqui no Brasil, né? A Anchor ainda não disponibilizou os recursos de monetização aqui pra gente, ó. Estamos nos esforçando para levar as ofertas de monetização a todas as partes do mundo. Inscreva-se e avisaremos quando estiver disponível na sua região, certo? Então essa daqui é a forma como você distribui o seu podcast da plataforma Anchor diretamente no Spotify, certo? Uma outra coisa que eu gostaria de passar para vocês vindo aqui em preferências, disponibilidade do podcast, a gente tem aqui, ó, o link diretamente do Spotify e da Anchor, beleza? Esses links aqui servem para você copiar, colar e distribuir aí, compartilhar com o máximo de pessoas para poder se inscrever, né, para poder estar acompanhando você no seu perfil, tanto da Anchor como a do Spotify, certo? Então você pode vir aqui, copiar, colar e compartilhar com quem você quiser. Aí aqui, família, é aguardar, então, certo? O período de pelo menos aí umas 2 horas, que aí pegando esse link aqui e esse daqui de baixo, no caso esse link aqui diretamente no Spotify, o episódio que a gente subiu vai estar disponível lá, beleza? Agora aqui tem as outras agregadoras, aqui que está o detalhe, tá? Para distribuir para essas outras agregadoras, que é o Apple Podcast, Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, Castbox, Pocket Casts, Rádio Public e Sticker, é necessário uma coisa chamada que é Feed RSS. O que é esse Feed RSS? É um recurso de distribuição de conteúdo em tempo real, baseado na linguagem XML, certo? No caso, é um formato de dados, entendeu? Que é usado em forma de comunicação. Isso daqui é base para uma outra aula que é muito mais específico, muito mais profundo. Quem faz isso daqui, no caso, é programador, mexer com XML, com códigos. Então é necessário esse feed RSS, que é um código manual que você pega e cola em cada uma dessas outras lojas de streaming aqui, ó. Você vai ter que gerar um feed RSS para Apple Podcast, Google Podcast e assim vai, certo? A nossa aula de hoje aqui foi diretamente relacionada a Anchor, diretamente ao Spotify, beleza? Então, é isso. Pegando esses dois links aqui, como faz pouco tempo que a gente subiu e ainda não tem o período necessário que eles pedem, né, de algumas horas aí para estar disponível, se você copiar e colar,
ainda vai aparecer que não foi possível localizar o podcast. A mesma coisa aqui no Anchor, né? Que você também pode ouvir pelo Anchor diversos podcasts, né? Você pegando o link, vai falar que o podcast ainda está indisponível, mas já tem o perfil criado aqui, ó, de podcasts Sons Periféricos. É aguardar o tempo necessário, de algumas horas, que já vai estar disponível. Dá para todas as pessoas que têm o aplicativo aí da Anchor e do Spotify, tá? Verificando aí, tá ouvindo, tá compartilhando e consumindo do seu programa do Spotify. Beleza? Por hoje é isso, é só. Espero que esse conteúdo seja bom para você aí, seja bem aproveitado, certo? Que vocês possam, no caso, utilizar bastante aí dessa ferramenta e criar bastante conteúdo. Eu volto para vocês aí, só um momento. Pessoal, então é o seguinte, se vocês repararem no horário aí, eu fui lá, alterei, a gente tinha colocado lá como agendamento, né, da publicação, alterei para publicar agora, certo? Então passou um pouquinho de tempo aí, como vocês podem ver aqui tem o link do Spotify e do Anchor, certo? Se eu copiar aqui o do Spotify e colar no navegador, vocês podem reparar que o nosso podcast já está disponível então no Spotify, certo? Aqui, ó, o primeiro episódio, como a gente subiu, é só uma amostra, tá? Não vou deixar aqui disponível, tudo bem? Que é somente o teste da nossa oficina. E aqui, a gente copiando o link do Anchor, com o nosso URL, né? Nosso endereço personalizado e colando no nosso navegador. Também vai aparecer aqui diretamente o nosso podcast no Anchor, certo? Então é isso, espero que essa informação possa ajudar cada um de vocês aí que assistiu essa oficina. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários, tudo bem? E eu vou então finalizar aqui a leitura de tela e vou falar com vocês aí para finalizar a oficina. Obrigado, tamo junto. Galera do canal Sons Periféricos, essa então foi a oficina sobre publicação e divulgação de podcast que por intermédio da plataforma Anchor a gente distribuiu no streaming, no Spotify, o nosso podcast. Beleza? Espero ter contribuído com essas informações para vocês. Se surgiu alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo serviu para você, te ajudou, deixa um like, compartilha com o máximo de pessoas possíveis e, por favor, se inscreva no canal, que é muito importante. Muito obrigado pela oportunidade. Quem quiser me conhecer, eu de Oliveira, saber mais sobre o meu trabalho, pesquisa aí nas redes sociais, no meu perfil, @deoliveiraoficial_ com Demudo. Espero estar aqui de volta trazendo outros conteúdos, outras informações, outros assuntos. No mais, um forte abraço, muito obrigado e tamo junto.